Vamos lá então. Eu sou o Dr. Lee, sou médico e no meu canal você com certeza já me viu falar sobre sacrifício, sobre pensamento a longo prazo, sobre planejar o seu futuro, sobre ser realista. E muitas vezes, quando a gente está sendo realista, planejando o nosso futuro, pensando a longo prazo, nós ficamos frustrados quando percebemos que nós ainda não chegamos onde gostaríamos de estar. Muitas vezes nós olhamos para frente e ficamos com inveja, ficamos ressentidos, porque nós vemos que aquele futuro que nós idealizamos, aquele futuro que nós imaginamos não chegou, não chega. E parece que não tem previsão de chegar. Nós começamos a olhar em volta de nós mesmos e sentimos rancor, nós sentimos raiva, porque nós gostaríamos que fosse tudo diferente, nós gostaríamos que as pessoas fossem diferentes, nós gostaríamos que a nossa casa fosse diferente, nós gostaríamos que nosso carro, nossas férias fossem diferentes, que os nossos amigos fossem diferentes, às vezes que o nosso parceiro, a nossa parceira fosse diferente. Mas nós não gostaríamos que nós fôssemos diferentes. Para pensar quantas vezes você já desejou que a sua vida fosse inteiramente outra. Para pensar quantas vezes você desejou que você tivesse muitas coisas que você não tem hoje. Que você estivesse passando férias em outro lugar, que você pudesse estar jantando em outro lugar, que você pudesse estar frequentando uma festa que tu não frequenta hoje. Pudesse estar proporcionando uma vida que hoje tu não pode para tua família, seja ela marido, esposa, filhos, ou tua família imediata, tipo pai, mãe, namorada, namorado. E aí, no instante em que tu percebe que não pode fazer isso, tu sente um rancor, porque tu pensa que é culpa do universo, é culpa do mundo, é culpa das circunstâncias. Tu começa a desejar toda aquela vida sem ter merecido nenhum minuto ela. O que eu quero dizer com sem ter merecido? Quero dizer que que tu é uma pessoa que tu não merece nem um pouco ser feliz, tu não merece, é isso que tu tá me dizendo, doutor? Não, não. Quando eu digo merecimento, eu sou uma pessoa muito meritocrática. Então eu quero dizer que efetivamente tu tem que trabalhar, tu tem que criar um caráter, uma personalidade que vai ser capaz de sustentar aquilo. Eu já falei em outro vídeo, e talvez tu já tenha visto, que se por algum acaso eu decidisse aceitar uma oferta, por exemplo, que já me foi feita no passado, de herdar um consultório, eu não teria a menor condição de herdar aquele consultório. Eu não me sinto tecnicamente preparado, eu não me sinto mentalmente pronto, emocionalmente pronto para lidar com uma carga de responsabilidade desse tipo. Então eu recusei essa oferta. Eu não me sinto pronto para isso. Eu não teria capacidade de lidar com isso e, sinceramente, eu não acho que eu mereço isso. Por quê? Eu reconheço que no estado em que eu me encontro agora, profissionalmente falando, e até em termos de caráter, eu não tenho condições, eu não mereço ter aquela vida de consultório. Mas já me aconteceu muitas vezes, de mesmo sabendo disso, mesmo tendo essa consciência, olhar em volta de mim, pensar, eu gostaria de ter um carro assim. Que droga, por que eu não tenho esse carro? Porque aconteceu isso, aquilo no passado. Mas vamos supor que, de repente, por algum acaso do mundo, alguém decide me dar um carro de presente, eu ganho, não sei, na Mega Sena, eu, sei lá, faço um bom negócio, tenho dinheiro suficiente para comprar o tal carro. Será que eu teria caráter? Será que eu teria moral? Será que eu teria responsabilidade de manter aquele carro? Porque não é só o carro, não é só o bem material em si. Quer dizer, o carro envolve manutenção, envolve segurança, porque um carro, a gente mora no Brasil, um carro desse chama atenção. Envolve custos recorrentes.
Eu teria condição de manter um carro daquele? Provavelmente não. Ai, mas se você ganhou na Mega Sena, se você tem uma fonte de renda fixa grande, você consegue manter. Pois é, eu não tenho. E eu ainda não cheguei no ponto da minha vida em que eu posso ter isso. Só que é muito comum olhar em volta de mim no dia a dia e eu querer aquele carro e não o meu carro. É a mesma coisa com outras partes da vida. Eu tenho certeza que você, em algum momento, você olhou para o seu parceiro, para sua parceira, você pensou em algum defeito que ele ou ela tem e você começa a comparar com outras pessoas. Eu já fiz isso também. Você começa a comparar e pensar, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, mas ela faz isso, ele faz isso. Vamos supor que por algum acaso, todos aqueles defeitos que tu começa a reparar no teu parceiro, na tua parceira, eles desaparecem. Eles realmente se tornam aquelas pessoas que tu gostaria que ela fosse. Por que caralhos ela deveria continuar contigo? Porque afinal de contas, os defeitos dela ou dele desapareceram. Tu merece estar com essa pessoa? Tu fez por onde, tá? Para essa pessoa? Porque tu não pode também esperar que simplesmente o príncipe encantado, a princesa encantada, ela vai se conformar contigo. Vamos ser bem honestos, né? Eu tenho essa consciência. E é uma coisa difícil de aceitar. Porque se de repente a pessoa que tu quer, tu imagina, ela existe, você pode ter certeza que ela não vai escolher você. Por conta de todos os seus defeitos também, que você decide deliberadamente não sanar. De novo, eu digo isso fazendo sempre minha culpa. Quantas vezes eu já não discuti com a minha esposa e pensava, mas ela não está fazendo isso, mas ela está fazendo aquilo. E eu? O que eu deixo de fazer ou faço para contribuir nesse relacionamento? E quando eu paro para pensar, eu vejo que eu tenho muitos defeitos também. E isso me faz colocar o pé no chão. Por quê? Porque se minha esposa uma hora perceber, né, que eu não sou exatamente a melhor pessoa do mundo, né, e decidir que ela merece mais, ela tem toda a liberdade para fazer isso. Toda a liberdade. Qual que deve ser minha resposta, então? Sempre. Me colocar no meu lugar. Aceitar que eu sou uma pessoa falha, aceitar que eu sou uma pessoa cheia de defeitos e trabalhar e dar o meu melhor para que ela mereça, para que eu mereça ter a companhia dela. Porque é isso. Eu já falei em outro vídeo aqui. O quanto você deve trabalhar sem esperar retorno. O quanto você deve se dedicar, se entregar sem esperar retorno. Mas você sempre faz tudo isso torcendo para que fique tudo bem. Rezando para que fique tudo bem. E geralmente fica. Quando você se entrega de corpo e alma, fica. Eu estou dando um exemplo de relacionamento, eu dei o exemplo ali de trabalho. Né? Leva um exemplo para a tua vida pessoal. Quantas pessoas... Eu sempre falo de emagrecer e tudo mais, porque, primeiro, eu acho que é o exemplo mais concreto. É o exemplo mais simples de ver. E é um exemplo que todo mundo, em algum grau, passa, porque toca na autoestima. É um exemplo que todo mundo sente, todo mundo consegue imaginar. O corpo é uma coisa muito visível, sempre presente na nossa vida. Não tem pessoa que não se olha no espelho e não pense que gostaria de ter um corpo diferente, não gostaria de sanar um ou outro defeito que vem em si. E vamos fazer o mesmo exercício, então. Vamos supor que aqueles defeitos que tu vê em si, de repente, não passe de mágica desaparecessem. Tu teria condições de manter aquele corpo? Eu acho muito provável que não. E eu não digo isso por opinião, eu não digo isso por maldade, eu digo isso por estatística. Tem infinitos artigos que mostram, por exemplo, o quanto uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, tem o risco de voltar a ganhar peso, tem o risco de voltar
a acumular gordura. Então uma cirurgia é uma solução mágica, uma solução não é milagrosa, mas é uma solução rápida. Mas enquanto aqui não muda, todo o resto tende a voltar para o estado que você criou. Por quê? Porque novamente você está desejando, você está pagando por uma vida, por uma coisa que você não tem condições de manter. Eu tive bons professores de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. E todos eles entraram em consenso, né? E tinham a certeza de que o maior problema de obesidade, de perda de peso, não era o corpo em si, a pessoa perder peso. Isso era possível. Raramente a pessoa tinha um distúrbio metabólico, mas muito raramente. Muito raramente. Eles diziam que a maioria das pessoas tinha um problema psicológico de compulsão alimentar. E aí era muito difícil que os pacientes conseguissem manter aquela perda de peso conseguida, por exemplo, com uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque se não fosse oferecido um acompanhamento psicológico junto, a pessoa não conseguia mudar a mente dela. Então qual é a solução para isso? Eu gosto sempre de trazer soluções nos meus vídeos. Embora elas não sejam soluções mágicas, elas são sempre perguntas, elas são sempre cutucadas, elas são sempre ideias que a gente discute juntos, para que, quem sabe, a gente consiga formular uma resposta nova. E a solução que eu tenho para isso é sempre me colocar num papel de responsável. É sempre me colocar num papel de pessoa que não só deseja a mudança, mas que deve merecer a mudança. Se eu desejo uma vida, eu tenho que fazer por merecer aquela vida. Eu tenho que ser aquela pessoa que eu imagino que é capaz de sustentar aquela vida tranquilamente. Então vamos voltar no exemplo do consultório, né? Eu tenho uma imagem mais ou menos clara de como é o médico ideal na minha cabeça. O médico que tem seu consultório, o médico que tem seu grupo de pacientes regulares, o médico que opera no hospital tal e tal, o médico que tem um estilo de vida que eu gostaria de ter. E quando eu faço essa projeção, eu vejo que aquele médico, aquela pessoa, ela está muito distante do que eu sou ainda. Eu sou muito indisciplinado comparado com aquela visão que eu tenho. Eu ainda sou muito incapaz, tecnicamente falando, comparado com aquela visão que eu tenho. Então eu preciso estudar mais para chegar lá. Aquele médico é capaz de resolver problemas que hoje eu tenho a certeza de que eu não sou capaz de resolver. E Deus me livre alguém me colocar numa situação em que eu preciso resolver aquilo. Por exemplo, numa emergência cirúrgica, eu não acho que eu teria condições de resolver. Eu tenho pavor de pensar, por exemplo, que num plantão isso seja necessário. Porque eu não me sinto capaz. Eu estou muito distante daquilo. Mas eu imagino, eu projeto aquilo. E eu penso, no dia em que eu chegar ali, eu vou poder merecer toda a vida que está em torno, desculpa, que está em torno daquele médico. Porque aquele médico, aquela pessoa, aquele Dr. Lee é capaz de sustentar toda aquela vida. Aquele Dr. Lee é capaz de sustentar aquele carro. Aquele Dr. Lee é capaz de viajar para aquele lugar sem ter problemas. Aquele Dr. Lee, ele pode jantar naquele restaurante tal sem ter problemas. Aquele Dr. Lee, ele pode ir de férias para aquele lugar sem ter problemas. Então, o exercício que eu te proponho é esse. Comece a imaginar. Quem é aquela pessoa que tu olha e vive aquela vida? Tem as coisas que você gostaria de ter. Que tipo de pessoa que ela é? Onde ela vai? Quem são os amigos dela? Que lugares que ela frequenta? Que tipo de capacidade ela tem que você ainda não tem? Ela fala várias línguas? Ela estuda o quê? Do que ela sabe falar? Que tipo de conteúdo que ela consome? E quando tu faz esse exercício de projeção, porque tu imagina que aquela pessoa
é a pessoa que é capaz de manter a vida que tu gostaria de ter, tu consegue perceber o déficit, a falta que ainda faz você investir em si mesmo, você tomar responsabilidade de mudar algumas coisas em si para que tu possa te tornar aquela pessoa. Se tu está num concurso público, por exemplo, o que é aquela pessoa que passa em concurso público faz que tu ainda não faz? Quanto que ela estuda que tu ainda não estuda? O que ela sabe que tu ainda não sabe? Que lugares ela frequenta? Quais são os hábitos que ela tem? Quanto que ela dorme por dia? Ela fuma, não fuma? O quanto que ela come? Aquela pessoa existe. Ela existe. Ela existe dentro de ti. Só que ela está recoberta assim. Ela está presa ali. Tem uma escultura muito bonita que eu vi algumas vezes, seguida por uma frase da internet, uma dessas frases motivacionais que dizia que quando o homem tem que se refazer, quando o homem tem que se recriar, e aí não é só o homem, mas a mulher também. Quando o homem precisa se recriar, ele precisa sofrer, porque ele é tanto mármore quanto o escultor. Quer dizer, você tem que imaginar que aquela sua forma perfeita, ela está escondida ali dentro de um bloco de mármore. E aí, tu vai ter que agir como os grandes mestres aí do Renascimento, que passavam anos e anos e anos e anos com o cinzel e o martelo, batendo, tirando os excessos. Sabe que o Leonardo da Vinci, ele dizia isso, né? O Michelangelo, perdão, ele dizia isso, que a forma sempre esteve ali dentro. O único trabalho dele era tirar o excesso. Só que o problema é que o excesso também é você. O excesso são partes suas. Tu vai ser o próprio mármore e tu vai ser o escultor. Tu vai passar anos e anos e anos talhando, batendo com o martelo, polindo você mesmo. E na hora em que tu estiver batendo com o martelo, batendo com o cinzel, vai doer, porque são partes suas que você acha que são importantes, você acha que é parte sua, mas não é, é só um excesso que precisa ser jogado fora. Ali dentro do mármore, está você de verdade. Então, o quanto que tu precisa bater ainda? Quanto de excesso tu precisa tirar? Quais são esses excessos? Eu tenho certeza que tu não precisa pensar muito. Basta tu sentar na tua cama sexta-feira à noite, domingo à noite principalmente, no escuro, que a tua cabeça vai ser populada rapidamente com esses pensamentos. Um lembrete muito rápido de quem tu é de verdade agora. Eu não preciso te lembrar. Ninguém precisa te lembrar. Tu sabe muito bem. E essa é a chave. A maioria das pessoas sabe muito bem o que precisa fazer, mas não faz. Qual é o segredo? Você entrar em ação. E aí você pode voltar nos outros vídeos em que eu falo tanto sobre a tua capacidade de abrir mão do teu ego, abrir mão da tua mesquinharia, da tua vontade de ser importante, do teu pensamento em excesso, né, do teu perfeccionismo, das pessoas que gostam de falar isso, né, do perfeccionismo. Abrir mão de tudo isso para poder finalmente tirar tudo isso de excesso e ser quem tu é. E uma vez que tu te torna quem tu é de verdade, tu te torna aquela pessoa que tu imaginou. Por quê? Porque tu se projetou naquilo. Tu está desejando ser aquilo. Tu é aquilo. É assim que tu tem que pensar. Essa é a minha resposta. E eu sempre imagino que eu já sou aquele médico. Eu já sou aquele doutor Lee. Agora eu só estou tirando o excesso. O meu processo agora é tirar o excesso e polir. Tirar o excesso e polir ao longo dos anos, de novo, de novo, de novo. Então a minha pergunta para o final desse vídeo é: o que tu tem de excesso que tu precisa tirar e polir? O que tu precisa jogar fora, o que tu precisa deixar partir, que não te serve mais. Tu não precisa mais daquilo. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.